Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, o projeto de anistia para os acusados de participar da tentativa de golpe de Estado ganha força no Congresso Nacional, especialmente nos bastidores políticos. Vamos ver na reportagem. A semana no Congresso está mais quente do que nunca. A oposição, que apoia o Jair Bolsonaro, tem se movimentado de forma feroz para conseguir o apoio de partidos do centro e juntos pautarem no Congresso Nacional o projeto de anistia geral, que concederia liberdade tanto aos acusados do 8 de janeiro quanto a Jair Bolsonaro e também a outros investigados no STF. O principal articulador disso é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O político tem trabalhado duro atraindo apoiadores para o seu lado e a possibilidade da anistia se tornou tão real que uma forte preocupação chegou até mesmo ao presidente Lula. De acordo com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, o projeto já teria garantido mais de 300 votos a favor. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende um projeto que apenas minimiza a pena dos condenados, mas sem a inclusão de figuras do alto escalão, como Bolsonaro e outros líderes. Para a oposição, a ideia de Alcolumbre é inviável e somente a anistia geral está nos planos dos políticos. Para que isso aconteça, a pauta precisa ser aprovada no Congresso Nacional pela maioria dos presentes no dia da votação. Se o Congresso aprovar a anistia e o presidente sancionar, vira lei. Caso o presidente vete, o Congresso pode derrubar esse veto em outra votação, formando maioria absoluta. Com o veto do presidente derrubado, o STF só poderia impedir a anistia geral se alguém entrasse com um pedido de ação direta de constitucionalidade, ou seja, comprovando que a anistia viola a Constituição, que é quando a anistia tenta perdoar crimes considerados imperdoáveis, como tortura, terrorismo, crimes hediondos e tráfico de drogas. Olha, o presidente Lula falou sobre o projeto de anistia durante um evento em Belo Horizonte. Lula disse que está preocupado com o risco do Congresso aprovar a proposta e completou dizendo que a extrema-direita tem muita força. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. Exatamente. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. O projeto de anistia é o assunto mais discutido hoje no meio político e também a proposta que causa mais polêmica. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o doutor Alberto Rolo, que é advogado e professor de Direito Eleitoral e Constitucional. Boa tarde, doutor Alberto. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Boa tarde. Eu agradeço mais uma vez o convite. É um prazer falar com você e com toda a audiência. Doutor, primeiro, então, eu peço que você faça uma análise sobre esse movimento que está sendo feito nos bastidores para aprovar a proposta de anistia. A oposição disse, inclusive, que já tem os votos suficientes. E a gente acabou de ver o próprio presidente Lula dizendo que teme a aprovação por parte do Congresso. As chances da proposta avançar são grandes? A questão principal nem é essa, saber a chance de aprovar ou não, é como isso vai ser feito. A própria matéria diz que, de um lado, tem ideias de aprovar uma anistia ampla, que envolve, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro e quem está sendo investigado, e uma outra proposta do presidente do Senado que fala daqueles que foram condenados no dia 8 de janeiro. Então, são fundamentos jurídicos diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Bolsonaro não foi condenado ainda. O julgamento começou essa semana, termina a semana que vem, ele não está condenado. Então, não tem o que perdoar, o que anistiar se ele não está condenado.
a não ser que se esteja falando das condenações do TSE, e aí mistura as condenações do TSE, que já estão por órgão colegiado, então já está inelegível, com esse processo que está sendo julgado agora no STF. Então precisa saber. Outra coisa, eu ouvi alguma entrevista lá no Congresso Nacional dizendo, não, vamos anistiar todos que estão sendo investigados pelo STF. É o mesmo raciocínio, quer dizer, como é que você anistia investigação? Quer dizer, a investigação vai terminar em algum sentido, ou que aquele investigado é culpado, ele é inocente, quer dizer, então não tem o que anistiar. Então esse é um aspecto importante. O outro aspecto, se for prevalecer a ideia do presidente do Senado, o presidente do Congresso, né, o senador Alcolumbre, que apareceu aí na matéria, seria redução da pena daqueles que foram condenados. E aí me parece que é uma ideia mais palatável, porque aí não é reduzir a pena e dizer, olha, o STF condenou a 10 anos, nós vamos baixar para 5. Não é isso. Vamos lembrar, e acho que a gente já falou aqui, que o STF julga de acordo com a lei. Então, se a lei diz que o mínimo é 5, o máximo é 10, e o STF aplicou o mínimo de 5, não tem o que fazer. Então, aí a ideia me parece que seria mudar a lei e reduzir esse mínimo para um outro número e aí aplicar aqueles que já foram condenados. Quer dizer, então a gente precisa saber exatamente quais são as ideias, as propostas jurídicas, porque ideias políticas a gente vê, oposição, situação, brigando, discutindo, eu quero, eu tenho assinaturas, eu não tenho, mas aí precisa ver a forma, porque como a matéria bem ilustrou, dependendo da situação, o presidente Lula pode vetar aquilo que o Congresso aprovar, o Congresso até pode derrubar o veto, mas aí a iniciativa, o projeto vai parar lá no STF para saber se é inconstitucional ou não. Aí eu termino esse primeiro raciocínio para dizer que anistia não pode ser sinônimo de impunidade. Na nossa Constituição diz lá o que faz cada poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário julgou e aplicou a pena que a lei diz que tem que aplicar. Então, a anistia não pode significar para a sociedade impunidade. Olha, eu faço o que eu quero, eu cometo crimes, porque aí depois o Congresso vai lá e fica tudo 0-0, o Congresso perdoa. Daí a inconstitucionalidade. Então, se for feito desta maneira simplória, eu perdoo tudo que você fez, é bem capaz do STF ir lá e dizer, olha, isso gera impunidade e isso é inconstitucional. Vamos ver. Você citou bem o papel do STF aí nessa questão. Há o risco de uma crise institucional caso esse projeto seja aprovado, já que, como você lembrou bem, o STF está com um julgamento em curso. Mais crise institucional, eu acho que é difícil, né? Porque a crise é constante já faz tempo. Vai ser só mais um round, vai ser só mais um elemento, porque aí o Congresso diz, o líder da oposição, que ele tem lá mais de 300 assinaturas ou 300 votos pela aprovação. Aí o assunto para no STF, o STF diz que é inconstitucional. É lógico que a oposição vai explorar, vai dizer que 11 ministros do STF acabam querendo mandar mais ou decidir mais que 300 deputados lá na Câmara. Então, a gente já tem uma crise instalada e eu acho que isso vai ser só mais um item, não vai nem piorar nem melhorar, vai ser mais um item. Por isso é que se fala lá em Brasília, eu ouvi alguns comentários, talvez uma espécie de consulta informal lá no STF para saber se essa redução das penas, como quer o Davi Alcolumbre, seria alguma coisa que o STF não iria reclamar. Correto. E como o senhor vê o papel do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa negociação, já que ele não é parte do Congresso, mas vem sendo colocado como uma figura decisiva nessas conversas? Eu entendo essa movimentação do governador Tarcísio como querendo se aproximar do bolsonarismo, né? Ele quer mostrar que ele é fiel, é leal a quem o apoiou, e é por isso que ele é governador, defendendo essa anistia também para o Bolsonaro. Agora, ele age politicamente, precisa ver se juridicamente isso é possível da forma que se pretende. Por exemplo, eu não vejo como anistiar agora alguém que não foi condenado, então teria que esperar a condenação, ou anistiar alguém que foi condenado pelo TSE que não é em ação criminal, não é processo penal, é uma ação civil, né?
Então, vamos ver. Eu acho que o governador está dando os pulos dele politicamente, quem sabe já que o Bolsonaro está inelegível, e ele sabe disso, ele conseguir atrair o apoio não só do próprio Bolsonaro, como dos eleitores do bolsonarismo. Vamos ver, eu acho que é isso que ele está querendo fazer nesses dias. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o especialista, advogado, doutor Alberto Rolo, que é advogado e professor de Direito Eleitoral e Constitucional. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu agradeço o convite, uma boa tarde e bom trabalho para todos. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro pelo país. Você que nos assiste, já realizou um Pix por engano? Pois é, no Mato Grosso do Sul, um erro custou quase muito caro. Olha só, o empresário, ele transferiu R$1 milhão por engano para uma pessoa, mas felizmente conseguiu recuperar o dinheiro com a ajuda da polícia. Quem traz as informações pra gente é o Wellington Pael. Desde o seu lançamento em novembro de 2020, o Pix tem revolucionado a maneira como os brasileiros realizam transferências e fazem pagamentos. Criado pelo Banco Central, o sistema de pagamento instantâneo caiu rapidamente no gosto da população por oferecer uma alternativa simples, rápida e gratuita às tradicionais transações bancárias. Algo impensável até poucos anos atrás. Mas um simples deslize na hora de digitar pode transformar uma transferência em dor de cabeça. O chamado Pix por engano pode acontecer com qualquer pessoa, mas é possível recuperar o valor transferido indevidamente. O primeiro passo é procurar o banco, seja pelo aplicativo contestando o Pix, comunicando o erro, ou então direto na agência bancária. Se ela conhecer a pessoa para quem foi enviado o Pix, ela pode também diretamente para essa pessoa solicitar a devolução. Se ela não conhecer, comunica ao banco que o banco vai utilizar aí do mecanismo de devolução especial que é disponibilizado pelo Banco Central para recuperar esse valor. Para devolver, é importante que seja feito o estorno pelo próprio aplicativo do banco. Ele tem lá a opção de estorno ou de devolução do Pix no próprio aplicativo. Se por acaso não achar essa opção, não encontrar, também procurar a instituição bancária, procurar o seu banco, comunicar que recebeu um Pix por engano e aí o banco vai tomar as providências para que seja feita a devolução. Aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o empresário transferiu R$1 milhão por engano à conta de outra pessoa. Com a ajuda da polícia, o valor foi devolvido no dia seguinte e o procedimento foi concluído sem qualquer prejuízo para as partes envolvidas. Casos assim podem acontecer em qualquer valor e se o dinheiro não for restituído, quem recebeu pode enfrentar consequências na justiça. Pode ser presa porque pode configurar um crime de apropriação indébita. Então, ela pode ser processada e eventualmente vir a ser presa se não fizer a devolução desse valor que recebeu por engano. O boletim de ocorrência é importante fazer quando a pessoa que recebeu o Pix se recusa a devolver. Nesse caso, você comunica, a polícia abre um boletim de ocorrência e aí você também reúne as provas, as informações, documentos, para que seja acionada a justiça também para aí compelir a pessoa a fazer a reparação desse valor, desse prejuízo. Para evitar problemas, alguns cuidados ao realizar o Pix devem ser redobrados, principalmente conferir os dados antes de confirmar a transferência. Sempre conferir o nome da pessoa para quem você está encaminhando, a chave Pix, se ela é CPF, se ela é telefone, se ela é e-mail, se é uma chave aleatória. Sempre conferir, ter o máximo de atenção que você está entregando o seu dinheiro para outra pessoa. E olha só, o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que proíbe o serviço de moto por aplicativo em São Paulo, foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do município. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso.
O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucional o decreto que suspende o serviço de transporte de moto por aplicativo na cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes, por sua vez, declarou nesta quarta-feira que a decisão é equivocada e que vai recorrer aos tribunais superiores em Brasília. A ação proposta pela Confederação Nacional de Serviços aponta que o decreto invadia a competência da União para atuar sobre trânsito e transporte e, além de ferir princípios como a livre iniciativa e o direito de escolha do consumidor. Já a gestão Ricardo Nunes alegou que o decreto era válido com base na Constituição Federal, que garante aos municípios a competência para tratar de assuntos de interesse local. A prefeitura sustentou que a medida buscava reduzir acidentes de trânsito e preservar a saúde pública. No acórdão, o relator do órgão especial do TJ considerou que o decreto extrapolou a competência municipal ao suspender um serviço que só pode ser disciplinado pela União. O TJ destacou que o serviço de moto por aplicativo precisa ser regulamentado e adiou os efeitos da decisão para 90 dias, após a publicação da decisão, ou seja, até lá, o decreto do prefeito Ricardo Nunes continua valendo e os aplicativos estão proibidos de circular na cidade até que a regulamentação obrigatória seja feita. E olha só essa história que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher descobriu que está sendo considerada como morta no sistema do governo federal e, por isso, não consegue mais receber o Bolsa Família. Olha só que coisa. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. Uma beneficiária do Bolsa Família, moradora de Manguinhos, na zona norte do Rio, está há 5 meses sem receber o benefício do governo, porque aparece como morta nos sistemas do governo federal. O problema teve início em abril, quando os depósitos do benefício deixaram de ser realizados na conta. Ao procurar a Caixa Econômica Federal, Maria Aparecida Trajano Neri descobriu que havia sido retirada automaticamente do sistema de benefícios após cruzamento de dados do governo. Desde então, Maria tem buscado resolver a situação por conta própria. Ela já percorreu a Caixa Econômica Federal, o Centro de Referência de Assistência Social de Manguinhos, o INSS, e até tirou a segunda via da carteira de identidade para provar que está viva. Mesmo com os carnês do INSS pagos em dia e as contribuições sendo feitas normalmente, o benefício do Bolsa Família continua bloqueado. A vítima está desempregada e vive com o marido, que ganha menos de um salário mínimo. Ela conta que depende dos R$ 660 para ajudar nas despesas de casa. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que a exclusão foi feita de forma automática, mas que a situação já foi regularizada e que o pagamento foi liberado em agosto. Já o INSS disse que não há registro de óbito no Cadastro Nacional de Informações Sociais ou no CadÚnico no nome e CPF de Maria Aparecida. A Caixa Econômica explicou que utiliza as informações do Cadastro Único do Governo Federal, que consolida dados de várias fontes oficiais e que outros esclarecimentos deveriam ser solicitados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social do Governo Federal. O Ministério, por sua vez, não se pronunciou até o momento. Olha só, uma vendedora de 27 anos está desaparecida há um mês em Santa Catarina. Ela foi vista pela última vez por uma câmera de segurança indo para casa. A família está desesperada. A repórter Michele Veiga vai contar essa história. E a Polícia Civil do Estado segue a investigação sobre o desaparecimento de uma jovem de 27 anos na cidade de Santa Cecília, no oeste de Santa Catarina. A Luziane Borges, ela acabou sendo vista pela última vez há cerca de um mês, quando saía da loja o qual trabalhava. Dali por diante, nenhuma câmera de segurança, nada consegue identificar o paradeiro dessa jovem. A família está em buscas e está mobilizando muitas pessoas a fim de encontrar informações sobre o paradeiro de Luziane, mas até agora nada. A polícia trabalha com uma série de braços aí dentro das suas investigações, dentre elas algumas informações que poderiam até ter levado ao desaparecimento dela devido a um
feminicídio, mas nada confirmado ainda. Como eu disse, no último domingo, dia 31, fez um mês que ela simplesmente desapareceu. A irmã, inclusive, dela, né, relatou que a família está com uma dor imensa, sentindo muita falta. Ela era uma jovem que era familiar, trabalhava, ia e voltava todos os dias, fazia o seu percurso normal e até agora não se sabe nenhuma informação. A polícia, claro, segue seus braços de investigação e a gente acompanhando o caso. Bom, isso aí, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit TV, fique com a sua programação local. E você que está na Hit TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais.